Jonas capítulo 1, versículo 3 e o versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 17, diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada pela tua palavra aqui nessa noite. Obrigada aqui, Senhor, porque o Senhor já falou com a gente desde o primeiro hino, quando nós cantamos que nós nascemos de novo, Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor está aqui neste lugar, igual ao Senhor não há outro Deus, ó Deus. Pai, porque nós estamos aqui nessa noite e é por causa do Senhor, como os jovens cantou, que nós não desistimos. É por causa do Senhor que nós glorificamos a Ti. E é por causa do Senhor e do Teu grande amor e da Tua misericórdia, Pai, que nós estamos aqui para Te adorar. Pai, então aqui nessa noite, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Por mais que você esteja cansado, o Espírito de Deus diz que você precisa adorar, amém? Por mais que você não tenha vontade de gritar, é para você gritar aqui nessa noite. Por mais que você não tenha vontade de falar nada, porque tem momentos que a gente tem vontade de ficar quietinho, né? Entrar na caverna e falar assim, deixa eu quieto. Mas a oração, ela move o coração de Deus. E se você está aqui nessa noite, é porque você tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus? Diz, eu tenho. Eu tenho. Essa noite, eu vou ministrar essa palavra. Deus colocou essa palavra, ou esse versículo, esses 2 versículos chaves no meu coração de manhã hoje. Quando eu estava na aula da escola dominical, e nós estávamos aprendendo sobre missão que está no coração do nosso Deus. O desejo do nosso Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pela graça e misericórdia dEle. Muita gente fala, mas Deus é mau, Deus Ele é justiça, Deus Ele é fogo consumidor, Ele é tudo isso mesmo, mas Ele também é amor. E uma das coisas que me chama muita atenção, quando o Espírito de Deus falava comigo de manhã dessa palavra, eu nem sabia que eu iria ministrar. E o Senhor estava tocando no meu coração esses 2 versículos, quando a gente falou que Deus, Ele usou lá no Velho Testamento algumas pessoas já para ministrar. O chamado de Deus começou em Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra para onde eu irei mostrar. E por causa de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a preocupação de Deus. Você nem tinha nascido ainda e a bênção já tinha chegado na tua casa. Você nem sabia que um dia você ia casar, ia ter família, ia ter pai e mãe. Você não saberia que você ia estudar e a bênção do Senhor já estava destinada para a tua vida. Então você é uma pessoa abençoada. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Fala, você é muito abençoado. Você é muito abençoada. Irmãos, pode dizer o que quiser ao contrário. A palavra de Deus diz que a bênção está sobre a tua vida e sobre a tua casa. E o que me chama muita atenção é esse favor de Deus, essa graça, mesmo quando nós não merecemos. Quando o Senhor chamou a Jonas, eu não vou falar sobre o chamado de Jonas nessa noite não, porque acho que você já cansou de ouvir. Mas Jonas, ele foi o único dos profetas do Velho Testamento que Deus usou ele para falar para os gentios. Para falar para o povo que não era judeu. Nós vemos mais de 20 profetas no Velho Testamento e Deus usa apenas um para falar para aquele outro que ninguém iria pregar, e Deus queria que Jonas fosse. Isso aqui já me chama a atenção, porque aquelas pessoas que se sentem esquecidas, que se sente João ninguém, que se sente sem valor, você não imagina, Deus sempre prepara um Jonas, fujão, mas a bênção e a palavra chega na tua vida.
Deus, Ele sempre prepara alguém, por mais esquecido, por mais abandonado, por mais rejeitado que você possa sentir na sua vida. Deus me trouxe aqui só para dizer, tenho preparado um Jonas para levar o recado de Deus para a sua vida. E quando Deus falou para Jonas, olha Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Eu acho que Jonas estalou os olhos e falou, eu nem gosto daquele povo, não quero ir lá não. Aquele povo nem é judeu, não é da minha raça, um povo mau, um povo cruel. Porque se tem uma coisa que eu e você somos preconceituosos. Olha para a pessoa do seu lado, estatá os olhos bem grandão para ela, ver se ela é preconceituosa. Se ela for, não julga ela não, está na nossa natureza carnal. Uns não gostam de preto, outros não gostam de branco, outros não gostam da Ásia, outro não gosta da Índia. Se o esposo e a esposa hoje falar assim, como o Zé Roberto, ele é carinhoso demais, né? Ele é romântico demais, né? Deus abençoe a vida da Marielle, né? Se ele chegar para a Marielle e falar assim, eu quero ir hoje para as Índias, eu tenho certeza que a Marielle vai falar, eu não gosto de rato, não vou. Aí a Marielle vai falar assim, eu quero ir para Dubai. Tenho dinheiro das férias e mesmo assim, às vezes a gente não se entende para onde a gente quer passar férias. Um gosta da praia, como eu, e meu marido gosta do Pantanal. Mas graças a Deus, ele fez meu gosto, eu fui para a praia. Eu só não sei quando Deus vai me tocar para ir para o Pantanal, não sei ainda. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo é igual a todo mundo. E Jonas, ele olhava para Nínive e falava, não gosto daquele povo não. E Jonas, ele tomou uma decisão na sua vida, que é onde eu quero entrar, naquilo que Deus tocou no meu coração hoje. O momento em que a gente toma certas decisões. O momento em que a gente toma certas decisões é um momento que vai nortear o meu futuro e o seu futuro. Quando a gente decide aceitar, quando a gente decide não aceitar, quando a gente decide ir avante, quando a gente decide retroceder, quando você faz uma escolha, uma decisão, começa o seu futuro. E o futuro de qualquer pessoa pode ser movido a qualquer momento. A gente sempre costuma dizer que a gente planeja, Deus maneja, porque é isso que a palavra de Deus diz mesmo. Deus tem planos grandes para as nossas vidas. Deus fez inúmeras promessas em toda a Bíblia. Hoje de manhã eu falava com os meus alunos, Deus tinha feito uma promessa, o plano da redenção, que nós seríamos abençoados, que nós seríamos salvos, que nasceria o Salvador. E em diversas situações de toda a Bíblia a gente vê o homem descumprindo as alianças que Deus fez para com ele. E logo em seguida Deus fala, o homem caiu, mas eu tenho um novo plano para a sua vida. E isso aí é algo que me chama muito a atenção, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você está de pé hoje foi porque Deus te levantou. Se você está aqui adorando a Deus é porque Deus permitiu que você estivesse aqui. E quando Deus falou para Jonas, ele simplesmente tomou uma decisão na vida dele. E eu costumo dizer, quando a gente toma algumas decisões que muitas vezes não é o centro da vontade de Deus, porque as decisões mudam a nossa vida diariamente, irmão. Se você escolhe fazer um serviço, a sua rotina será uma. Se você escolhe mudar de outro serviço, sua rotina será outra. Se você decide casar, você tem uma rotina de casamento. Se você decide ficar solteiro, você também tem uma rotina dos solteiros. As decisões na sua vida, ele te leva para uma rotina diária de vida da qual você tem um futuro a alcançar. E esse futuro é mediante as escolhas que você faz para a sua vida. Por isso que nós cristãos precisamos da graça e da misericórdia de Deus para saber escolher. Até o emprego para onde a gente
gente vai, nós temos que pedir: Senhor, será que é o lugar certo? A pessoa com quem eu irei casar, Senhor, é a pessoa certa de Deus para a minha vida? Senhor, a amizade que eu adquiri, nossa, olhei para aquela pessoa, nossa, que legal, você é muito 10, vamos se tornar amigo, e a gente começa a se tornar amigo, mas a gente precisa entender que as amizades que entram na nossa vida, ele também muda nosso destino, porque os nossos amigos são influenciadores. Nossos amigos ensinam a gente a cozinhar quando a gente não sabe. Nossos amigos ensinam a gente a vestir melhor. Os nossos amigos colocam uma autoestima que eu não tinha antes. Você tem um amigo que já te deu autoestima? Louva a Deus agora e diz: Senhor, obrigado pelo fulano, obrigado. Diga aí o nome para Deus e: Senhor, obrigado, obrigada pela pessoa tal. Diga para Deus aí, seja grato pela pessoa que um dia mudou sua vida, que tirou da bebida, que fez te vestir melhor, que fez você encontrar um namorado, que fez você ter filhos, que deu coragem para você. Porque tem pessoas que nos elevam da mesma maneira que teve muitos amigos que já levou você e às vezes muitas outras da sua família para a perdição. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma. Mas é só um amigo, irmã Érica. Mas este amigo te leva para a prosperidade. Este amigo te leva para o fundo do poço. Uma vez eu perguntei ao pastor Fabiano, falei: se você pudesse agradecer a Deus pela vida de uma pessoa que não fosse da sua família, porque ainda brinquei com ele: você tem que ser grata a Deus porque você é meu irmão, já tem que ser grata. E me surpreendi com a palavra do pastor. Ele me disse assim: eu agradeço pela vida do meu amigo José Divino. Falei: por quê? Porque ele fez eu ter a visão financeira e uma visão de um futuro melhor. Falei: é? Ele falou: sabe por que eu tenho casa de aluguel? Porque ele falou: Fabiano, larga a mão de ser preguiça, vamos construir. Você é pedreiro, meu filho, vamos construir. Então tem amigos que eles te levam para destinos. E tem amigo que quebra as suas pernas. Só que a decisão é sua, escolher para onde você vai e para onde você não vai. Jonas, ele fez uma escolha, e sabe o que me chama a atenção nesse versículo de número 3 que a gente leu? Jonas, ele tomou uma decisão da sua vida, e eu vou falar uma coisa: Jonas fez como muitos de nós, tomamos decisão e não compartilhamos com ninguém. Jonas não procurou sua família, Jonas não foi atrás de nenhum amigo. A Bíblia diz que quando o Senhor falou para Jonas, ele falou assim: olha, perna para quem tem, eu vou sair de férias. A viagem, irmãos, de Tarsis a Jope, ou de Jope a Tarsis, ela durava 2 anos. Férias ou não? Você já imaginou você dentro do navio? Eu morro de vontade de passar uma semana lá, no submarino. Quem não tem vontade? Mas a minha já passou, porque eu tenho medo de água. Já passou, glória a Deus. Eu acho que eu vou escalar as montanhas de avião e descer aquele trem de paraquedas. Eu prefiro. Mas, irmão, Jonas, ele fez isso. Ele não conversou com ninguém, tomou uma decisão na sua vida e vou passar férias. 2 anos num navio, com gente do mundo inteiro. Acho que ele imaginou: eu vou conhecer uma galera legal, vou conhecer novas pessoas, vou mudar de rumo, eu vou para outro lugar, porque é bem longe de Nínive, Deus que levante outro. Nós não estamos aqui ministrando sobre a questão do chamado de Jonas, mas eu quero te atentar para você para a escolha que Jonas fez. Ele decidiu sair de férias quando Deus mandou ele trabalhar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E sabe o que mais me chama a atenção? Que Jonas decidiu viajar. Ele vai lá para a embarcação e vai descendo assim e andando, acredito, meio sem rumo. Ele pensou: preciso achar um jeito. Irmãos, o diabo, quando a gente toma qualquer decisão, principalmente se elas forem decisões erradas, porque se você não sabe, o inimigo conhece o seu futuro, e ele sabe o futuro de bênção e de paz e prosperidade que Deus tem para a sua vida. Por isso ele faz de tudo para você fazer escolhas erradas.
E quando a gente faz escolha errada, a gente não precisa de sacrifício, não. Jonas não precisou de nenhum sacrifício. Quando ele vem lá andando, ele olha um navio. O diabo preparou um navio para ele. Abriu a porta e falou: Jonas, vamos viajar. Sabe quando nós começamos a fazer algumas escolhas erradas? Você nem precisa correr atrás de pecar. O pecado vai lá na sua casa. Pecado vai lá no seu celular. Pecado vai lá no telefone. Sabe quando o marido fica bravo, briga com a mulher? Acontece muito isso. Não na Igreja Batista Unida, glória a Deus por isso. Irmãos, a primeira coisa que acontece, bip no celular, a mensagem chega, irmã Priscila. Sabe aquele momento que você está nervoso ou irado com alguém? A fofoca chega daqui a pouco e piora a situação. Sabe quando o negócio começa a desandar e a oportunidade mais errada chega também? Sabe aquele momento, fião, que você tem vontade de matar o camarada e quando você olha, alguém compra uma 12 e fala: ô fião, você não quer comprar uma 12? Aí você fala: gente, é tudo que eu precisava. Eu estava querendo matar um camarada ali, lá vem a 12. Sabe quando você fala assim: não, eu não posso pecar, isso, aquilo, outro, tenho que fugir da aparência do mal. Aí que o pecado bate na porta, imaginando. Sabe quando você fala assim: não, eu quero deixar de pecar, não, eu não vou fazer isso. Mas a proposta vem tão boa, irmãos, que não dá nem para dizer não. Que não dá nem para a gente falar não. Jonas, com a mala pronta, caçando um rumo para ir, ele me vê um navio que vai para Tarsis, era tudo que ele precisava. Se você está achando que você pecou, ou está pecando, ou irá pecar só porque você quer, não, você tem uma ajuda do inimigo. O inimigo conhece a sua fraqueza, ele conhece a sua cerca baixa, que o pastor pregou aqui na semana passada. Todo mundo tem a sua, todo mundo tem a sua fragilidade, todo mundo sabe aonde dói, todo mundo sabe aonde o sapato aperta, todo mundo sabe da sua dificuldade, e o inimigo mais ainda. Então ele usa. E principalmente a gente que tem uma promessa de Deus na nossa vida, a gente tem que orar muito e vigiar, porque o inimigo quer sempre nos derrubar. O outro faz a coisa errada, mas a luz acendeu em quem? No ser que foi escolhido. Sabe quando o negócio está difícil, e aí vem o acerto de conta, e quem tem que pagar a conta? Você. Aquele que é escolhido por Deus tem um inimigo da sua alma, que prepara todas as oportunidades de você sair de férias quando não é férias, de fazer coisas erradas quando o que você precisa fazer é o certo. E aí a palavra do Senhor me chama a atenção, por quê? Porque Jonas encontrou a oportunidade propícia, irmão Zé Roberto. Ele encontrou um navio que ia de férias para um lugar longe, e ele tomou a decisão e foi. Mas quando você começa a ler a palavra do Senhor, aí vai o capítulo 4, que aí o que acontece? Ele entrou em desobediência, e quando alguém toma uma decisão errada, a tempestade começa. E muitos de nós não percebemos que a tempestade começou por causa da decisão errada de uma pessoa. Às vezes a tempestade da tua vida começou, às vezes nem foi por você, mas foi por alguém que convive com você, que tomou decisões erradas na sua vida. Porque tem uma coisa, que quando a gente entra pelo caminho errado, Deus começa a chamar a nossa atenção. Deus enviou uma tempestade naquele mar, porque quando a gente acha que vai fugir de Deus, a Bíblia disse: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu subir no mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer a profundeza, tu lá estás. Eu quero dizer para você, você não esconde nada de Deus. Não esconde para onde você vai. Não esconde com quem você fala. Não esconde as suas atitudes. Não esconde. Porque aquilo que você não mostra, Deus usa o diabo para te expor. É só questão de tempo.
como ele fez com Jonas. Porque aí você vai lendo lá no capítulo 4, que aí o povo começou a padecer. Começou a padecer os tripulantes que não tinha nada a ver com isso. E a tempestade vinha e o navio queria se rachar no meio. E eles falaram, tem peso demais, e foi perdendo coisas. Irmãos, eu me preocupo demais. Se tem uma das coisas que eu oro, e eu sempre falo lá em casa para as minhas filhas, eu falo, filhas, a gente precisa ver aonde a gente está errando, porque quando o negócio começa a quebrar, o negócio começa a desandar, o negócio começa a não estar muito bem, a gente precisa vigiar, para ver se não é as nossas atitudes, ou se é a mão de Deus. Se for a mão de Deus, glória a Deus por isso, porque aonde a mão de Deus está, tem milagre, tem perdão, tem graça, tem misericórdia. Mas quando são as minhas atitudes, a semeadura é muito grande. E a Bíblia vai dizer que todo mundo que estava naquele navio começou a padecer necessidade. Todo mundo começou a sentir frio. Não tinha lugar que as pessoas não pudessem se sentir enjoo, se sentir abalados. Todo mundo estava com medo de morrer. E a Bíblia vai dizer que cada um clamava ao seu Deus. Sabe o que me chama a atenção? Que até aquelas pessoas que não servem a Deus, diante da sua luta, elas oram muito mais do que você. Elas buscam muito mais a Deus do que você. Elas têm muito mais fé do que você que diz que crê em Deus. Quando nós lidamos com situação, porque nós nunca estamos sozinhos. Você tem alguém que você trabalha, você tem alguém que você vai no mercado, você tem alguém que você vai no bar, você tem alguém que você vai numa festa, você tem alguém que você visita da casa da avó, tem alguém, você nunca está sozinho. Até porque Deus não criou o homem para que esteja só. E por a gente não estar sozinho, se você perceber, muitas vezes as pessoas ao seu redor creem muito mais do que você. Muitas vezes as pessoas, quando você sai da casa de alguém, ela fala que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, fique em paz. E nós que muitas vezes batemos no peito e dizemos somos crentes, servimos a Deus diante da luta e da dificuldade, a gente fala o quê? Meu Deus, o Senhor me abandonou. Diante da luta e da dificuldade, fala, Senhor, o Senhor não fala comigo. Aquele povo, mesmo sem conhecer o Deus de Jonas, eles clamavam, eles estavam fazendo sacrifício, eles estavam perdendo tudo. Porque quando existe alguém pecado, ou alguém que tomou decisão errada, o negócio começa a desandar, irmão. O trem desanda. Aí você começa a perder coisa e não sabe por que está perdendo. Aí você diz, eu sou dizimista fiel. Você diz, eu vou na igreja. Você vai, mas e alguém da sua casa vai? Alguém que compartilha as coisas com você. Em algum momento da sua vida, às vezes é seu empresário, às vezes é seu sócio, às vezes é seu irmão, às vezes é sua mãe. E às vezes nós passamos por momentos de perdas e dificuldades e de angústia, às vezes por escolhas de alguém. Quantas mães que estão aqui que sabem que já perdeu noite de sono pelas escolhas dos seus filhos, sim ou não? Quantas vezes vocês, filhos, choraram por situações e escolha errada dos seus pais? Quantos de nós já passamos angústia e desespero porque um primo tomou uma decisão errada? E nós que servimos a Deus estamos sujeitos a isso, a sofrer junto com os outros, porque querendo ou não nós somos família, querendo ou não nós amamos as pessoas, mesmo sendo diferente, mesmo não concordando com ela, nós amamos as pessoas. E eu tenho certeza que se você pudesse fazer uma lista hoje, você conseguiria colocar no mínimo 10 pessoas que você ama. Às vezes você ama a veterinária do seu cachorro, você ama porque cuida bem do seu cachorro. Às vezes você demonstra um amor e uma fidelidade por um vizinho que está sempre cuidando da sua casa. Se nós fôssemos enumerar todas as pessoas que nós amamos, que nós aprendemos a conviver, são muita gente. E eu não estou dizendo alguém apenas que você entregou seu coração para viver um para o outro. Eu não estou falando de um amor carnal, estou falando de amor. O amor que não importa quem ele é. O amor que não importa o que o outro faz, mas que decide amar, a conviver e a respeitar. Quando eu olho para a vida de Jonas, Jonas foi alguém que tomou uma decisão errada
E muitas vezes, quando fazemos decisões erradas, a nossa mente fica tapada. Você conhece algum tapado? Como assim, irmã Érica? Já viu, irmã Priscila, que alguém que faz escolhas erradas, ele fica meio tapado? Eu não sei se aqui no Mato Grosso do Sul fala tapado. É meio lento, meio lerdo, meio tapado mesmo, irmão Zilda? Você fala, meu Deus, você explica para a pessoa e ela está tapada. Você mostra para ela e ela está tapada. Ela não percebe erro, ela não percebe atitudes, ela não percebe que o buraco está ali, ela não percebe que a morte está na panela, ela não percebe nada, ela está tapada. Jonas, quando ele entrou no barco, o barco veio uma tempestade e Jonas foi fazer o quê? Dormir, irmãos. Ele foi caçar um cantinho para escorar. E muitos de nós, diante da dificuldade, caçamos um cantinho para se esconder, sim ou não? Só que há uma diferença entre você se esconder porque você está cansado, ou você se esconder porque fez coisas erradas. Por que decidiu errado? Jonas fez uma escolha errada. E ele foi para um porão de um navio. E nada mais se importava para ele. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele dormia um sono profundo. E sabe o que isso me chama a atenção? Porque muitos de nós, o mundo está acabando lá fora e a pessoa está dormindo. Às vezes, o seu trabalho está virando de ponta cabeça. E tem alguém tapado lá. Tem alguém tapado lá? Tem alguém que não percebe? Às vezes a sua casa está em ruína e tem alguém que não percebe. Vamos orar aqui nessa noite, porque se tiver alguém que esteja numa situação como Jonas na tua casa, no teu trabalho, no grupo dos seus amigos, nós vamos orar para Deus abrir os olhos espirituais dela. Você crê nisso? Porque ela vai voltar a enxergar o que ela enxergava antes. Às vezes você antes era alguém ligado, era alguém que entendia, era alguém que percebia, e hoje você não percebe nada. Hoje Deus fala com você e você nem percebe que é Deus falando. Hoje Deus está tocando em você e você não sente mais o toque na mão de Deus. Irmãos, todas as pessoas naquele navio estavam orando, pedindo misericórdia para Deus. Salva a nossa vida, nós não queremos morrer afogado. E Jonas está lá dormindo. E aí Jonas estava lá dormindo, e é isso que me chama a atenção, porque quando a gente faz escolhas erradas, o povo padece, e quem é o culpado não está nem aí. Já percebeu isso? O mundo está caindo, e quem deveria ver, não vê, está dormindo. Às vezes eu falo, mas meu pai não viu isso, minha mãe não viu isso. Não, está dormindo. Está dormindo um sono espiritual. E muita gente às vezes faz escolhas erradas. E isso é algo muito grave que você tem que cuidar para a tua vida. E você fala, mas eu estou dormindo bem. Eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade. Eu estou bem. É justamente por você estar dormindo que você não está bem. Hoje eu estava dizendo para alguém, a gente precisa conhecer as pessoas, porque quando você conhece alguém, você sabe que uma atitude dela que ficou diferente, você entra em alerta. Quando você tem um filho imperativo em casa, é a maior prova de que essa criança não está bem, é quando ela quieta. Sim ou não? Você fala, esse menino está errado. Não fez arte hoje? Não derrubou as panelas do armário hoje? Não brigou com o irmão hoje? Só quer ficar deitado? Esse menino tem pai e mãe que vai lá e põe a mão na cabeça para ver se está com febre, irmão. Porque mudou a atitude. E isso você precisa conhecer as pessoas. Você conhece a pessoa do teu lado? Olha bem na cara dela e olha se você conhece essa pessoa. Olha, eu quero que você olhe para o lado. Você conhece ela quando está de TPM?
Como diz o pastor, passa bem longe. Perigo à vista. Né, Azulão? O Azulão não casou ainda, mas você já sabe, né, Azulão? Perigo à vista. Você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus colocou você e essas pessoas do seu lado, sabe para quê? Para que você ajude. Para que você entenda ela. Tinha inúmeras pessoas naquele navio. E aí elas foram lá e sacudiram a Jonas, falou: Jonas, o que está acontecendo? Porque você está dormindo, meu filho. E isso é algo que eu quero dizer para você nessa noite. Vai ter pessoas que você vai ter que ir lá acordar elas. Vai ter pessoas que você vai precisar chacoalhar elas. Jonas dormia tão profundamente que foi necessário descer lá e falar: levanta daí, meu filho, chacoalha. Sabe por quê? Porque tem gente que, se depender da força dela, não levanta. Se depender dos olhos dela, não vê. Se depender dela achar que ela é capaz, ela diz: eu não sou. Se você acha que ela tem coragem de fazer coisas que você faz, ela não tem. Precisa você chacoalhar ela. Pensa em alguém que Deus vai te usar para chacoalhar. Às vezes é alguém na tua casa, às vezes é a sua amiga, às vezes é alguém da igreja, às vezes é alguém lá da cela, às vezes é alguém que fica na mesma linha de trabalho que você. Quem? Quem que você vai chacoalhar? Quem? Porque você vê pessoas, gente, se aquele povo não acordasse, Jonas ia morrer todo mundo. E eles resolveram acordar Jonas quando eles já tinham perdido as malas, quando já tinham jogado os carros no mar, quando já não tinha mais bagagem naquele navio. Vocês conseguem entender que eles acordaram Jonas até tarde demais? Vocês percebem isso? Porque se eles tivessem acordado Jonas antes, eles não tinham perdido os seus bens. Se eles tivessem ido no porão lá, eles não tinham perdido os seus dinheiros. O Senhor está despertando você aqui hoje. O que mais você vai esperar perder para acordar alguém? O que mais você vai precisar ter falta para você falar para essa pessoa que ela precisa se tratar? O que mais você vai ter que perder para abrir os teus olhos e dizer: eu tenho que me posicionar de verdade? O que mais você vai ter que perder para ir lá no porão, ou ir lá no quarto, ou ir lá na casa da avó, ou ir lá naquela cidade visitar alguém? O que mais você vai ter que perder para fazer isso? O que mais? Pergunte para a pessoa do lado: o que mais você vai ter que perder? Porque se você não vigiar, você perde até seu casamento. Se você não vigiar, você perde seus filhos. Se você não vigiar, você perde seu emprego. Se você não vigiar, você perde a sua conta no banco. Se você não vigiar, você perde seus melhores amigos, porque você não socorreu a tempo. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que Jonas não estava preocupado, ele estava dormindo. Às vezes você convive com alguém que não sente a sua dor. Às vezes você tem filhos que não entendem você. E nós, cristãos, precisamos entender que o evangelho, ele tem que ser pregado a qualquer criatura. A salvação, ele tem que ser pregado para todos aqueles que não conhecem Jesus. Mas quem aqui conhece Jesus? Levanta a sua mão e diz: eu conheço. Então não é a salvação que tem que ser pregado para você, é mudança de caráter. Porque nós conhecemos Jesus e queremos todos os dias, Roberto, olha, Jesus salva, Jesus te ama, Jesus está aqui, e não queremos ouvir Jesus dizendo: se levanta e toma uma atitude. Deus dizendo: levante-se e vai estudar, levante-se e vai trabalhar, levante-se daí, porque não é hora de dormir. Nós queremos ser abençoados, mas queremos ficar prostrado. Nós queremos ser reconhecidos, mas não queremos aparecer. Queremos que as pessoas nos notem e nos aceitem, mas
mas nós não aceitamos as pessoas. Jonas fez coisa errada, prejudicou a vida de muita gente, estava dormindo. É o que acontece, muitas pessoas prejudicando a vida do outro e está dormindo. Muitas pessoas fazendo coisas erradas e continua no bem bom, achando que não vai chegar a hora do despertamento, achando que não vai chegar a hora da sentença. A sentença para Jonas chegou, porque quando ele foi acordado, ele falou a primeira coisa que diz: eu fujo de um Deus vivo. Vai chegar a hora que mesmo diante do seu pecado, vão ter que saber quem é o teu Deus. Mesmo diante da sua fraqueza e fragilidade, terão que reconhecer quem é o Senhor teu Deus. E eu quero dizer para você, é bem melhor que as pessoas reconheçam quem é o seu Deus, você servindo a Ele de verdade. As pessoas olhando para a tua vida e ver que Deus mudou a tua vida, as pessoas falando do seu nome, mas falando para o bem. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que o Espírito de Deus vai entrar sobre a sua vida, e vai mudar essa sentença das pessoas falarem de você. Vão parar de falar que você não presta e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que é segundo o coração de Deus, que mesmo quando erra, quando falha, fala: Senhor, tem misericórdia de mim e muda a minha vida. Jonas teve que reconhecer, e todo aquele povo daquele navio viu que o Deus dele era verdadeiro. E uma das coisas que você precisa entender, que as nossas atitudes erradas, ela nos leva à morte, e não somente à perda. Jonas nem sabia, mas a bagagem dele já tinha sido perdida. A vontade de viver dele já tinha ido embora. Quando ele decidiu tomar uma escolha e ir embora, a família dele já tinha ficado para trás. E quando nós decidimos tomar atitudes erradas, não nos importamos com família. Vocês sabiam disso? Quando tomamos decisões erradas, não importamos com filhos. Quando tomamos decisões erradas, não importamos com tudo aquilo que Deus nos deu. Quando tomamos decisões erradas, filho não está nem aí se mãe está chorando. Quando tomamos decisões erradas, você diz assim: simplesmente eu levanto e começo de novo. Jonas achou que começaria de novo lá em Tarsis. Mas o que ele não sabia é que quando a gente escolhe errado, e Deus tem uma promessa na nossa vida, a sentença vem rápido demais. Tem gente achando que vai anos para Deus cobrar. Deus está dizendo aqui hoje: não será anos, conta os seus dias. Conta os seus dias. Que tem pessoas aqui que Deus vai colocar na situação de Jonas. Não aceite ser envergonhado, meu irmão, porque Deus está dizendo aqui: eu tenho um conserto com a tua vida, porque eu te chamei e eu te escolhi. Irmãos, a sentença do inimigo para a vida de Jonas foi para que ele morresse. Você sabe por quê? Que a primeira coisa que Jonas viu quando ele saiu de casa para caminhar foi um navio? Porque tudo aquilo que é oferta do diabo aparece sem você correr atrás. Todas as propostas vai na tua casa, vai no teu celular, vai lá no teu serviço, vai lá no meio da tua parentela, porque o inimigo sabe aonde você irá cair. E sabe por quê? Porque ele sabia que se Jonas entrasse naquele navio, o final dele seria a morte. E a sentença de Jonas, diante do marinheiro e de todos aqueles pessoas que estavam lá, foi o quê? A morte. A escolha foi lançar Jonas no mar. Quem sabe nadar aqui? Quem é bom de nado? Quem já foi no mar? Alguém já andou naquelas bananas no mar? Quando está lá no meio que joga lá, não é fácil não, né, irmã Priscila? Tem que saber nadar bem, porque o impacto, a força, o gelo, é um monte de coisas. Aí eu pergunto, se o mar que a gente vai da praia é tranquilinho,
Já é difícil sobreviver um pulo daquelas bananas, daquele negócio que você está ali por um lazer. Você imagine você diante de um oceano, com milhares de pés de profundidade, e você ser lançado para a morte. Aí é o fim, sim ou não? É o fim. A sentença do inimigo para a vida de Jonas era o fim. Por muitos anos, irmãos, eu achava que Jonas ser engolido pela baleia seria o castigo de Deus para a vida de Jonas. Eu achava. Mas eu descobri na palavra do Senhor que o peixe engolir a vida de Jonas foi o maior livramento que Deus podia dar para a vida daquele homem. Tem pessoas aqui que às vezes você já foi lançada no mar e que às vezes você está destinado a morrer por escolhas erradas que você fez durante a vida. Pessoas que já tomaram decisões erradas na sua vida e que às vezes o seu destino está sentenciado à morte, porque o pecado ele nos leva à morte. E aí eu tenho algo para dizer para você. A graça e a misericórdia te alcança nessa noite. A graça e a misericórdia te alcança nessa noite. Tem um peixe que te engoliu aqui nessa noite, como livramento de Deus, assim como foi na vida de Jonas, irmã Érica. Eu estou sufocada, dá glória a Deus, porque tem livramento para a tua vida. Irmãos, eu estou apertada, não tem lugar de respirar. Eu planejei algo e não deu certo. Eu viajei quilômetros e não resolveu. Eu falei com pessoas e até agora não resolveu. Eu já entrei na justiça e não resolveu. Eu já busquei meu direito e não resolveu. O negócio está apertado. Sabe por quê? Está na baleia do peixe. Glorifica a Deus, porque é livramento para a tua vida. Nossa, irmã Érica, eu recebi um não. Eu recebi uma falência. Nossa, eu recebi alguém me traiu. Não importa o que aconteceu na tua vida. Se você se sente apertado no escuro, sem saída, está na baleia. Está dentro do peixe. E a vantagem de estar dentro do peixe, que é o que me chama a atenção na vida de Jonas, não espere ficar dentro do peixe. Dentro do peixe, no terceiro dia, Jonas teve que fazer o quê? Diga por irmão, orar. Deus estava convidando Jonas para orar desde o começo. Quando Deus deu a promessa para Jonas e a ordem para ele pregar, Jonas não era amigo de Deus, não podia ter sentado e conversado, irmã Priscila. Não podia ter orientado com a sua família ou diante de Deus, Senhor, é melhor viajar. Não, Jonas tomou decisão por conta própria e Deus estava simplesmente convidando Jonas a orar, a falar com ele. Jonas só orou no terceiro dia. E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você demorar a orar, quanto mais você demorar a confessar seus pecados, quanto mais você demorar a se arrepender, quanto mais você demorar a fazer voto com Deus, mais apertado vai ficar. Não espere como Jonas orar dentro de uma baleia, irmãos. Se Jonas tivesse orado lá dentro daquele navio, pedindo perdão para Deus, se arrependido, a tempestade tinha acabado lá. Se a tempestade tivesse ouvido, irmão, sabe, uma coisa que me chama a atenção, quando nós fazemos decisões erradas, nós não escutamos nada. Eu disse o termo tapado, se às vezes alguém se sentir ofendido, é só uma forma de dizer. Mas quando a gente está numa situação assim, que não enxergamos nada, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você sabe, na situação de Jonas, quem ouviu a voz de Deus? O mar. Na situação de Jonas, quem ouviu a voz de Deus? As nuvens. Veio o vento, veio chuva, as águas se moveram, porque Deus falou com eles e eles ouviram. E como Jonas tomou a decisão errada, ele não ouvia Deus. Diante de jogarem Jonas naquele mar,
mar, quem ouviu a voz de Deus? Foi Jonas? Foi a baleia. Foi um grande peixe. E às vezes nós como cristãos estamos passando lutas e problemas e dificuldade e fala, Deus não fala comigo. Deus às vezes não vai falar com você. Deus vai falar com quem? Com o peixe do lado. Deus vai falar com a esposa, Deus vai falar com o esposo, Deus vai falar com o gerente, Deus vai falar com alguém. Jonas estava dentro do peixe, Deus falou com Jonas? Deus falou com Jonas? Não, Deus falou com o peixe. Falou, vai lá e vomita Jonas. A resposta de Deus nas suas orações às vezes não vai vir para você, vai vir para os teus filhos, vai vir para a tua casa, vai vir na conta do banco, vai vir no teu problema resolvido. Porque nós falamos, é porque eu oro, eu jejuo, eu sacrifico, eu pago o preço e Deus não olha para mim, Deus não me responde. Deus está dizendo aqui para você, não é com você que eu vou responder, eu vou mostrar do teu lado. Eu estou falando já com o peixe, eu já estou resolvendo quem vai resolver o problema. Deus te trouxe aqui para dizer para você hoje, pode ficar tranquilo, porque já falei com quem tinha que falar. Já acertei as contas com quem tinha que acertar. E você só vai ver lindo, belo e pleno na praia. Assim como Jonas. Você crê nisso? Irmãos, quando Jonas percebeu que Deus tinha ouvido a oração, ele estava na areia da praia. E ele pôde glorificar Deus. E Deus te trouxe aqui só para você glorificar Ele. Porque quando você perceber, tua bênção vai chegar e você vai estar na praia louvando e glorificando ao nome do Senhor. No melhor lugar que Jonas poderia estar, não era na casa dele, era na praia. Então às vezes o seu milagre, você vai passar aperto, passou por pecados, passou por dificuldade, mas a graça do Senhor tem te alcançado aqui nessa noite. Não deixa esse peixe passar. Não deixa a oportunidade de orar. Não deixa aqui nessa noite escapar a oportunidade de crer em Deus. Porque Ele te trouxe aqui hoje só para dizer que um dia Ele te chamou. E mesmo que você fez escolhas erradas, Ele pede para você aqui nessa noite, ore a Ele. Ele vai mudar todo o curso da sua história. Às vezes foi um negócio errado. Foi amigos errados, foi casamento errado, foi negócios mal feitos, foi coisas mal programadas, mas Deus te trouxe aqui hoje para dar livramento de todas essas coisas sobre a sua vida. Vamos orar, se coloque em pé. Assim como Jonas orou, Deus está te convidando para orar.